Bom, pessoal, para quem não entrou na aula ontem, meu nome é Vanessa, eu sou a nova professora de vocês, instalações hidrossanitárias. E hoje a gente vai ter uma aula inicial sobre o sistema de esgoto. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é: esgoto para quê? Qual é a função do sistema de esgoto? De acordo com a norma que rege o sistema, projeto e execução de esgoto é a NBR 8160-1999. De acordo com essa norma, o sistema de esgoto, ele tem o objetivo de coletar e conduzir os despejos para um destino apropriado. Ou seja, tudo que a gente produz em casa, água de chuveiro, água do banheiro, de forma geral, água da cozinha, de lavar roupa, todos esses efluentes e dejetos, eles devem ser conduzidos para um local apropriado. E essa é a função do sistema de esgoto. E também, de acordo com a mesma norma, ele estabelece algumas premissas que o projeto deve ter. Primeiramente, ele deve evitar a contaminação da água. Ele deve ser planejado para que não haja contaminação da água com os efluentes dejetos de forma nenhuma. Ele deve permitir o escoamento rápido da água. Ele deve ser planejado para que a água ela possa escoar de forma rápida. Além disso, uma coisa muito importante no projeto é que ele tem que impedir a saída de gases. A encanação ela vai estar em contato direto com a saída dos dejetos, né? E é importante que esses gases não voltem para dentro da edificação. E para isso a gente vai ver algumas formas e o que é feito para que esses gases não entrem dentro da edificação, não fique mau cheiro dentro da edificação. Outro item que a norma traz também é impossibilitar acesso de corpos estranhos ao interior. A gente tem que impedir que baratas, qualquer animais pequenos, eles tenham acesso ao interior da casa através das tubulações de esgoto. Sim, além disso, existem outras premissas que tem na norma. Outra premissa seria a facilidade de inspeção. A gente tem que proporcionar que seja possível inspecionar as tubulações, ver se tem alguma coisa entupida, como é que está a situação das tubulações. Para isso também tem algumas regras e normas para que isso ocorra. Outra coisa é que a gente tem que pensar no sistema de ventilação. Mais para frente, a gente vai ver que o sistema de esgoto ele tem a parte de coleta e transporte e também tem a parte o sistema de ventilação. E a gente tem que garantir essa ventilação para que os gases eles sejam conduzidos para a atmosfera e sejam dispersados. Sim, e o sistema de coleta e transporte ele tem que evitar que os dejetos e efluentes eles entrem nas tubulações de ventilação. A gente tem que evitar isso. O esgoto ele não pode entrar na tubulação de ventilação. A gente vai ver como se deve planejar para que isso não ocorra. E a disposição final. A gente tem dois tipos de disposição final. Tem uma forma que é a rede pública de coleta e tem o sistema particular de tratamento. Mas na nossa região, o saneamento básico é muito precário. Na nossa região, 90% dos lugares, estou dando uma estatística aqui aleatória, não possui rede pública de coleta. A maioria das casas, como vocês bem conhecem, utiliza o sistema particular. E o sistema particular ele é composto de fossa, filtro e sumidouro. E a gente vai ver também o dimensionamento desse sistema particular, mas vai ser só uma aula só para isso, mais para frente. Agora, os tipos de instalações de esgoto. A gente tem instalação primária e tem instalação secundária. Na primária, vou colocar a caneta aqui. Na primária, a tubulação ela tem acesso aos gases. Aqui é uma caixa sifonada. A gente vai ver a função dela mais na frente. Mas eu vou adiantar que ela tem um fecho hídrico, ela impede a volta dos gases. Os efluentes estão indo por aqui, né? E essa caixa ela impede que os gases voltem. Os gases venham para cá. Então,
da caixa para dentro, essa tubulação ela não tem acesso aos gases. Então, essa tubulação é uma tubulação secundária. E essa parte aqui, tem acesso aos gases, é uma tubulação primária. É importante deixar clara essa definição, porque quando você pegar a norma para ler, às vezes ela vai falar instalação primária, instalação secundária. Então, tem que ficar clara a diferença. A primária, ela tem contato com os gases, e a secundária, ela não tem contato com os gases. Quanto aos componentes do sistema de esgoto, a gente vai dividir em dois subsistemas. Um de coleta e transporte, como eu havia falado anteriormente, e também o sistema de ventilação. Nessa figura aqui a gente consegue ver. A tubulação verde, ela é de coleta e transporte. Coleta e transporte. E essa tubulação rosa é o subsistema de ventilação. Se aqui for um prédio, essa tubulação vai até a cobertura. Se for uma casa, ela vai até passar do telhado para que esses gases eles se dissipem. Agora a gente vai ver alguns itens do sistema de coleta e transporte. A primeira definição que a norma vai trazer é sobre aparelho sanitário. Aparelho sanitário é todo o equipamento que a gente usa para fazer higienização, lavar as mãos, tomar banho, então seria a pia, o chuveiro. E a bacia sanitária é o aparelho exclusivo para receber os dejetos humanos, ou seja, a bacia sanitária é o vaso. Aqui a bacia sanitária. E aqui a pia é aparelho sanitário. Chuveiro também, aqui seria um chuveiro hipotético. Seria um aparelho sanitário também. Então é isso. Aparelho sanitário é qualquer aparelho que a gente usa para fazer higienização. Bacia sanitária é o que é usado para receber os dejetos humanos. Agora a gente vem para uma parte importante do sistema, que é o ramal de descarga e o ramal de esgoto. O ramal de descarga é a encanação, a tubulação que recebe as águas dos aparelhos sanitários. Aqui, ó. Essa parte aqui é ramal de descarga, essa parte aqui é ramal de descarga. Ela recebe diretamente os efluentes. E o ramal de esgoto, ele é a parte que está depois da caixa sifonada. Depois do desconector. A gente vai ver o que é desconector na frente. Aí, no caso, é uma caixa sifonada. Depois da caixa sifonada é o ramal de esgoto. O ramal de descarga, ele recebe o efluente diretamente do aparelho. E o ramal de esgoto, ele recebe depois da caixa sifonada. Ele tem esse meio entre a recepção. E o ralo seco é o ralo comum do banheiro que a gente conhece, que ele tem grelha e ele é feito para receber as águas de piso, do chuveiro, etc. Águas servidas em geral. E o ralo sifonado, ele tem... O ralo sifonado, ele tem uma diferença, que ele tem um fecho hídrico. Fecho hídrico. E ele evita a entrada dos gases. E a diferença é essa entre o ralo seco e o ralo sifonado. O ralo seco ele não evita essa entrada e o ralo sifonado ele tem um fecho hídrico e evita a entrada de gases ou de qualquer outro bicho. Ah, professor, e aí você fala de desconector, fecho hídrico, o que é isso? O desconector é qualquer dispositivo que ele tenha um fecho hídrico. E ele tem o propósito de impedir que os gases entrem dentro de casa, que os gases passem. Então, o fecho hídrico ele tem mais ou menos esse esquema aqui. Aqui a gente está vendo um sifão. Aqui está os gases, né? Eles não vão passar porque tem essa quantidade de água acumulada aqui. A água não vai deixar que esses gases atravessem essa tubulação.
E o fecho hídrico é exatamente isso, essa água acumulada. Essa água acumulada aqui. A gente também vai ver o termo de altura do fecho hídrico, que é essa altura aqui, a altura de acumulação da água. E a norma vai dizer que esse fecho hídrico ele tem que ter pelo menos 50 milímetros de altura. E a gente tem que prestar atenção nesse formato. O sifão ele tem que estar sempre assim, mas às vezes quem não tem conhecimento, ele pode distorcer essa forma da tubulação e fazer com que a água ela não se acumule aí. Se ele não for instalado dessa forma, ele vai perder a função dele, porque a água não vai se acumular. Aqui a gente tem alguns exemplos de desconectores. Aqui é um sifão e uma pia, como eu havia falado anteriormente. Você tem que sempre garantir esse U aqui, para que a água se acumule. Se a pessoa for instalar e pegar e colocar esse cano aqui mais para baixo, ela vai perder esse formato e a água não vai se acumular. E o fecho hídrico não vai cumprir a função dele. Aqui a gente tem um ralo sifonado, que eu falei anteriormente. Aqui tem as grelhas em cima e ele impede a entrada de gases. Aqui é o fecho hídrico. Esse acúmulo de água aqui é o fecho hídrico. Fica nessa parte aqui, ó. Ele evita que os gases entrem aqui. E aqui a gente tem um sifão de vaso sanitário. Também ocorre a mesma coisa. Ele tem um formato que faz com que a água se acumule e ele tem um fecho hídrico, que é essa altura aqui. Também deve ser pelo menos 50 milímetros. Dentro do sistema de coleta e transporte, a gente também tem as caixas. Tem a caixa de gordura, caixa de inspeção e caixa de passagem. A caixa de gordura, ela é a caixa que recebe os líquidos provenientes da cozinha. E ela acumula as gorduras, graxas, óleos, qualquer coisa que tiver nos efluentes. Ela vai separar essas gorduras e ela tem que fazer... Tem que ter uma manutenção periódica. 6 em 6 meses, normalmente, você tem que abrir a caixa de gordura. A caixa de gordura é essa aqui. Você tem que abrir essa tampa e tirar a gordura que está acumulada dentro da caixa. Esse procedimento tem que ser feito normalmente 6 em 6 meses. Dependendo do caso, às vezes tem que fazer antes. E a gente tem a caixa de inspeção. Como eu falei no início, a gente tem que garantir alguma forma que seja possível fazer a inspeção das tubulações. A caixa de inspeção seria essa daqui. Você levanta a tampa dela e você consegue fazer a inspeção da tubulação. A caixa de passagem, ela é utilizada quando você vai mudar de direção a tubulação, quando você vai fazer alguma movimentação mais complexa nos canos. A norma, ela vai definir a caixa de inspeção como uma caixa destinada a permitir a junção de tubulações do subsistema de esgoto. Sempre que for mudar de direção, você vai ter que fazer uma junção entre os canos. Aí a norma, ela pede que seja feita essa caixa de passagem. Aqui é um esquema da caixa de gordura. Como é que ela funciona? Os líquidos vão entrar por aqui, ó, nessa parte 1, e eles vão seguir para cá. Esse quadrado aqui, ele é um filtro. Ele vai separar o líquido das gorduras e dos óleos. E eles vão ficar acumulados aqui dentro. Depois, a água vai seguir para cá e vai sair pela tubulação. E aqui, isso aqui também, ele funciona como fecho hídrico. Para que os gases que estão aqui vindo nessa tubulação, que estão vindo na direção contrária, que eles não entrem, não passem por aqui. Mais algumas definições importantes são sobre os subcoletores e o coletor predial. Mas isso aqui é no caso quando tem a destinação final é na rede pública. Quando tem a destinação na rede pública, a gente vai ter um coletor público aqui na rua, uma tubulação bem grande que vai ficar na rua, e a gente tem que conectar a saída
do esgoto para essa tubulação. Aí a gente tem a tubulação, né, dentro de casa. Imagine que a casa é aqui assim. E aqui é a parte da tubulação interna, né? Aí quando passa para ser a tubulação externa, que vai conduzir até a rua, a gente começa os subcoletores. Aí depois dos subcoletores, a gente vai ter uma caixa de inspeção geral. Depois dessa caixa, a gente vai ter o coletor predial, que é a tubulação que liga os efluentes que vêm da casa até o coletor público. Então, essa tubulação é chamada de coletor predial e essa parte que liga da casa até a caixa de inspeção geral é chamada de subcoletor. Pela norma, ela define o subcoletor como a tubulação que recebe efluentes de um ou mais tubos de queda ou ramais de esgoto. O coletor predial, a norma define como sendo o trecho de tubulação compreendido entre a última inserção do subcoletor, ramal de esgoto ou de descarga, ou caixa de inspeção geral, e o coletor público ou sistema particular. Então, pode ocorrer o coletor predial também no sistema particular, porque esse exemplo aqui eu peguei de uma rede pública. Agora vamos dar início ao subsistema de ventilação. O subsistema de ventilação ele é o conjunto de tubulações ou dispositivos destinados a encaminhar os gases para a atmosfera, como eu falei no início. O objetivo dele é fazer com que os gases se encaminhem para a atmosfera, para que eles não fiquem dentro da edificação. E a gente pode dividir o sistema de ventilação, cadê a caneta? Em ventilação primária e ventilação secundária. Vou já mostrar a diferença entre eles. Nessa figura, a gente percebe essa parte aqui, ela é chamada de ramal de ventilação, é um ramal. E essa parte aqui é a coluna de ventilação. Vou falar um pouco mais sobre eles mais na frente. Como eu falei, né, as instalações elas podem ser primárias ou secundárias. A ventilação primária, ela é proporcionada pelo ar que escoa pelo núcleo do tubo de queda. O tubo de queda é esse aqui. O tubo de queda ele é destinado a receber os efluentes do banheiro, todos os dejetos, não necessariamente do banheiro, de toda a casa. Ele recebe os efluentes e, por exemplo, se for um prédio, ele é conduzido de cima a baixo do prédio. Os efluentes vão ser encaminhados para o tubo de queda para depois serem encaminhados para a destinação final. E esse tubo de queda, além de receber os efluentes, ele pode servir como ventilação. Quando ele é utilizado como ventilação, esse tubo ele é colocado até passar a cobertura da edificação. E a ventilação secundária é um cano que ele é exclusivamente para ventilação, que é a chamada coluna de ventilação, como eu mostrei anteriormente. Então, o conjunto de ventilação primária é o tubo de queda primário e a coluna de ventilação é o conjunto secundário. Porque o tubo de queda ele já tem a função dele, que é encaminhar os dejetos e os efluentes. Mas ele pode ser usado como subsistema de ventilação, quando ele é extenso até passar da cobertura da edificação. Dessa forma, os gases também podem ser conduzidos para a atmosfera através dele. Bom, pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês uma parte da simbologia que ela é traga na NBR. Ela tem na NBR. A primeira simbologia que a gente vê é do ralo sinfonado. Ele é esse círculozinho com esses risquinhos assim. Aqui é a representação do ralo sinfonado. Já a caixa de expansão, ela é um círculo com as linhas mais grossas e tem essa achura assim. A caixa retentora,
ela pode ser caixa de gordura ou outro tipo de caixa, você faz um quadrado e coloca dentro o tipo de caixa. Por exemplo, se for caixa de gordura, você bota CG, que é a caixa de gordura. Aqui é a válvula de admissão de ar. A gente tem um ralo seco, que é um quadrado com 2 risquinhos. A gente tem a caixa sifonada, que é o círculo, e essa partezinha aqui pintada. E a caixa retentora de gordura simples, CGS, ela é o círculo e as achurezinhas. E também pode ser a caixa retentora de gordura dupla. Aí ela é um símbolo, o mesmo símbolo, só que ele é maior. Aqui a gente tem o tanque séptico, que é um círculo e essas duas linhas verticais. E a caixa de passagem, que é esse quadradinho menor. E a válvula de retenção, que é o círculo com o triângulo dentro.